Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre portfólio e principalmente qual o melhor portfólio para a gente ter e manter para 5 anos. Então esse é um dos principais pontos que eu quero passar para vocês hoje aqui nesse vídeo, principalmente verificar qual a melhor estrutura dado que a gente tem de rentabilidade e principalmente para a gente montar um belo portfólio para a gente ter, manter e principalmente nos gerar bons frutos no longo prazo. Se esse conteúdo te interessa, eu deixo o convite, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana eu trago 2 vídeos, além de lives semanais, compartilhando conteúdo principalmente para você se tornar um investidor mais completo, com uma carteira mais robusta no longo prazo. Então deixa o convite e vamos passar a vinheta para depois eu passar tudo sobre portfólio, longo prazo e qual o melhor portfólio para a gente ter e manter nos próximos 5 anos. Vamos lá! Pessoal, antes de entrar nos números, nos dados, é importante o seguinte: cada pessoa tem os seus objetivos, cada pessoa tem uma realidade diferente. O que pode ser bom para mim pode e provavelmente não vai ser bom para ti. Então o ponto é, eu trago aqui os meus exemplos até para você ter a base do meu raciocínio de como eu vejo, de como eu alinho essas estratégias. Mas é importante fazer o seguinte: eu tenho os meus objetivos financeiros e você tem os seus. Eu tô aqui para ajudar, para trazer, para deixar a tua carteira mais completa, mais robusta. Mas, de novo, você tem os seus objetivos e em tese é muito complicado a gente colocar as mesmas ações, até porque cada pessoa tem objetivos diferentes. Então eu vou passar um pouquinho aqui do meu cenário, de como eu vejo e como que eu acredito que a gente consiga trazer uma estratégia completa para a gente ter na carteira e manter nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Vamos para a tela onde eu começo detalhando esses pontos até para a gente entender o racional dessa estratégia, desses movimentos e principalmente para a gente conseguir passar bem por esses próximos 5 anos que eu tenho certeza que eles serão extremamente turbulentos, dada a realidade tanto internacional quanto aqui no Brasil. Então, vamos para a tela onde eu passo tudo para vocês. Aqui nós temos um dos principais gráficos importantes na análise, importantes para a gente verificar os cases. O que eu trago para vocês aqui é o seguinte: quando a gente vai olhar a relação de preço-lucro do Ibov, é extremamente importante a gente verificar alguns casos. A parte das commodities está numa relação extremamente baixa, uma relação de 5,2 é uma relação baixa, e o Ibov tem muito peso de commodity. O Ibov é muito pesado em ativos ruins, o Ibov é pesado em alguns ativos que não andam, então a gente precisa ter essa ciência de escolher boas ações. Da mesma forma, a relação hoje de preço-lucro do Ibov está em 8,3, que é uma relação baixa. A gente tem a parte dos ativos financeiros, que são os grandes bancos, tá? A parte de financeiros está numa relação perto de 10,1, então principalmente com Itaú, Bradesco e Santander, que são os grandes cases ali de Banco do Brasil, que está até mais descontado que esse valor, e também as outras ações do Ibov, com os fundamentos mais caros, estão numa relação de 26,2. Então, por que eu trago essa informação para vocês aqui? É o seguinte: o Ibov hoje está numa relação barata. O Ibov já está precificando anos não interessantes para os futuros. Porém, a gente precisa entender o seguinte: faz sentido o Ibov estar nesse patamar? O que a gente espera da economia e o que a gente espera de resultados das companhias para os próximos anos? É isso que a gente tem que colocar na análise, é isso que eu vejo em relação ao meu portfólio. Dadas as companhias que eu escolho, qual a probabilidade, qual a previsão de resultado dela, como é que ela está no setor e o que ela pretende entregar de resultados. A gente sabe que ações é resultado, ações elas acompanham o lucro das companhias. Entrando mais a fundo em relação ao detalhamento das companhias, trago essa informação aqui que é muito relevante. Então a gente pode ver aqui uma distinção entre os setores. Você sabe que eu sou uma pessoa, um cara que eu gosto demais de setores. Tem alguns setores que eu fico de fora, mas eu gosto de fazer essa análise principalmente porque é muito mais fácil ganhar dinheiro com energia, é muito mais fácil ganhar dinheiro com saúde do que com educação. É muito mais fácil ganhar dinheiro com varejo do que de transportes. Claro, minha opinião, tá bom? Mas esse é um ponto que eu gosto muito de trazer e por isso que alguns setores eu deixo fora da minha carteira. Mas aqui na tela a gente vê claramente que tem alguns cases que estão mais esticados do que outros. E aí é importante o seguinte: faz sentido a gente ter mais parte de saúde com crescimento esperado maior para os próximos 5 anos, ou a gente ter ativos de energia que tem uma relação de preço-lucro 5,7? Faz sentido a gente investir em incorporadoras que tem 18,3 ou a gente investir na parte de consumo de varejo que está mais ou menos 24 vezes? São esses pontos que eu coloco
foco na análise. Claro, é uma métrica, um fundamento que a gente olha, mas principalmente isso demonstra o que o mercado está esperando dessas companhias para os próximos 5 anos. Seguindo, eu vou trazer um histórico, principalmente dos principais índices nos últimos 5 anos. Claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é só para a gente fazer um cálculo. A gente vai fazer um cálculo aqui e estressar e colocar algumas ideias na mesa, até para vocês terem mais base, mais cancha para montar a carteira de vocês. O Ibov, nos últimos 5 anos, rendeu 80%. A gente passou pela crise Dilma, Temer, enfim, uma série de coisas que o Ibov performou em 80% nos últimos 5 anos. Guardem esse número, por favor. Seguindo, a gente tem o índice dos fundos imobiliários, que é o índice que compõe grande parte dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Performance de 49% nos últimos 5 anos. Vamos lá. Seguindo, S&P 500, a bolsa americana performou extremamente bem em 5 anos. Ela dobrou de valor. Então a gente pega o índice, subiu 102% nos últimos 5 anos. Vamos lá, Ibov 80, IFIX 50, S&P 100%. Seguindo, a gente pega um ETF aqui que é o VNQ, ele subiu 25% nos últimos 5 anos. A gente pode ver que os REITs ficaram para trás nessa performance em relação a ativos. Também a gente tem aqui a taxa Selic, trago o histórico aqui para vocês. Também a parte do Bitcoin. Criptomoedas, cada vez mais investidores estão olhando para esses papéis. O que a gente traz aqui? Olha isso, 1.200% no período. É muita coisa, o negócio explodiu e principalmente essa tecnologia está vindo cada vez mais à tona. Mas esse é um case que eu passo o histórico dos últimos 5 anos para a gente começar a olhar para os próximos 5. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, eu deixo o convite. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Eu tô toda semana aqui no YouTube trazendo 2 vídeos, lives semanais, lá no Instagram também, principalmente para te ajudar a montar uma carteira mais robusta, a te dar mais base nos investimentos, mais fundamentos para tomar melhores decisões. Investimento, longo prazo, finanças e com certeza a gente vai se encontrar e vai conversar muito ainda em relação à sua carteira. Te espero aqui no canal. Se você é novo, eu deixo o convite para se inscrever por aqui. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, a gente vê algumas partes importantes, ou seja, a gente vê uma economia que vai depender muito de estímulos econômicos, tanto a parte do Brasil quanto a parte do exterior. Também a gente vê um endividamento extremamente alto aqui no Brasil, ou seja, a dívida pública sobre o PIB está nas máximas, então a gente precisa ter essa ciência. E num cenário de elevação de taxa de juros que a gente está vendo agora, como que o governo brasileiro vai tratar, como que ele vai gerir a dívida pública com juros nas máximas, consequentemente elevando muito o custo financeiro do governo. Da mesma forma, a gente teve um boom de novos investidores, a gente teve um boom crescente de novas pessoas entrando na B3 e isso ajudou muito a sustentar as altas. Teremos isso nos próximos 5 anos? Eu acredito muito que sim, até porque a gente está vendo várias fintechs com extremamente grande, muitos investidores, trazendo cada vez mais essa demanda de crescimento financeiro, de vir para a bolsa. Então esse é um dos pontos que eu vejo muito e que ajudam a sustentar, a trazer pontos no longo prazo. Mas o nosso assunto aqui é portfólio, carteira e qual o melhor portfólio que eu acredito para a gente ter nos próximos 5 anos. Eu vou para a tela onde a gente vai começar a fazer algumas análises, alguns overviews para a gente começar a ter uma ideia disso tudo. Então vamos para a tela onde eu passo tudo para vocês. Pessoal, aqui a gente tem alguns cenários que eu montei para a gente começar a fazer esse cálculo. Então vamos colocar algumas premissas importantes aqui e de novo, caso você fique, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram, o link tá aqui embaixo, @mentedeholder, tá aqui em cima o endereço onde eu deixo alguns detalhes e principalmente estou sempre disponível para a gente trocar ideia, conversar, entender, te ajudar nesse cenário. Isso é muito bacana, eu gosto demais disso e de aprofundar em relação aos temas. Mas vamos lá, a gente faz um cenário seguinte, nós temos um investimento de R$10.000 pelo prazo de 60 meses. Aqui, 5 anos para a gente fazer uma carteira hipotética. Nessa carteira hipotética, vamos arrumar aqui e colocar para 100%, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 25% da nossa carteira em ações no Brasil, mais 20% em fundos imobiliários, ou seja, 45% da nossa posição vai estar no Brasil, assim como nós teremos 25% das ações no exterior, 10% em REITs, 10% em renda fixa e 10% em criptomoedas. Então nós teremos dentro essa divisão na nossa carteira. A gente vai estar com mais ou menos 60% dos nossos ativos em Brasil e 40% no exterior. Uma carteira bem diversificada. Da mesma forma, eu trago aqui o seguinte, essa vai ser a divisão nessas premissas de rentabilidade. 15% ao ano em ações Brasil, 10% em fundos imobiliários, 12% em ações exterior, 15% em REITs,
8% em renda fixa e 30% em criptomoedas ao ano. Lembre-se disso, são rentabilidades extremamente altas, rentabilidades que não são tão fáceis da gente conseguir. Então aqui o primeiro ponto é o seguinte, a gente chega na rentabilidade total do período, ou seja, dadas essas rentabilidades, a gente teria uma carteira de 10 mil reais, em 5 anos nós teríamos 20.583 reais nesse cenário 1. Agora vamos trocar alguns pontos, vamos ter uma carteira que a gente vai tirar a renda fixa e vamos aumentar criptomoedas. A gente mais que dobra esse capital, ou seja, o capital que fica em 20 mil chegará em 30 mil reais. Claro, eu coloquei uma rentabilidade ao ano de 30%, isso é muita coisa. Então a gente sabe que pode acontecer isso. Da mesma forma, vamos ajustar aqui. A gente coloca 10% em criptomoedas, 20% em renda fixa e a gente tira agora. A gente coloca 20% em ações do exterior e 20% em ações Brasil. Essa carteira, ela em tese volta, ela começa a se mexer. Então é importante a gente precisar fazer esses cenários por uma questão de 5 anos, para a gente verificar em tese de dobrar o valor. Isso são rentabilidades boas. Historicamente a gente não consegue rentabilidades tão altas. Por isso eu vou diminuir um pouco aqui. Vamos passar por uma rentabilidade perto de 12% em ações, mais 8% nos índices exterior e 15% nas criptomoedas. Olhem como essa rentabilidade baixa, essa carteira ela vem para 17 mil reais. Então é importante a gente ter essa ciência que a rentabilidade é extremamente importante no período, ao longo quanto maior o tempo, mais importante é a rentabilidade. A gente não precisa acertar o ativo, a gente precisa simplesmente que ele dê resultado ao longo dos anos. Isso é extremamente interessante para a gente montar esses movimentos. Então até deixo o ponto, caso você queira essa planilha para começar a fazer em relação à sua carteira, deixa aqui nos comentários, me deixa aqui o pedido que eu mando para vocês sem problema nenhum. Então coloco lá no Drive do Google, mando para vocês e vocês vão começar a entender um pouquinho mais, vão começar a ajustar mais esses casos da carteira. Da mesma forma, eu gosto um pouco dessa divisão em relação aos movimentos, principalmente porque eu tenho um pouco menos de fundos imobiliários, ou seja, vamos colocar uma carteira de 10% de fundos imobiliários, a gente fica em 90%, renda fixa 20%, então a gente já tem aqui, e a gente vai aumentar um pouco a nossa alocação em ações. Vamos alocar 25% em ações e 25% em ações exterior. Então esse é o ponto, a gente fica com essa mesma carteira em relação a esses cases. Vamos aumentar aqui para 30% ao ano, rentabilidade extremamente alta. A gente pode aumentar também um pouco aqui e a gente começa a brincar. Se a gente escolhe boas ações no Brasil, digamos que a gente consiga 18%, olha como isso muda em relação à nossa carteira. Então aqui está o cenário seguinte, a gente precisa ter uma carteira diversificada. Não dá para a gente focar somente em um cenário. Essa é a minha opinião em relação a gente ter uma carteira diversificada com as classes de ativos para a gente conseguir a proteção de capital. Imagina o seguinte, imagina se a economia brasileira começa a entrar em recessão nos próximos 5 anos. A gente vai ter empresas com lucro? Com certeza a gente vai ter, mas vai ser cada vez mais difícil a gente ter posições atraentes dentro do Brasil. Por isso que é importante a gente ter uma carteira diversificada em que a gente conte com classe de ativos tanto aqui no Brasil quanto lá fora, renda fixa, renda variável e para o investidor que gosta, ter uma parte em criptomoedas também é uma gestão de risco, é uma gestão calculada em relação aos movimentos. Eu gosto dessa posição e compartilho um pouco para vocês. Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, principalmente para você ter uma carteira robusta e que atenda aos seus objetivos num cenário de 5, 10, 15, 20 anos, onde a gente vai estar aqui trazendo conteúdo e principalmente te ajudando a tomar melhores decisões no investimento. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Se te ajudou, eu deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Te espero no próximo vídeo e até mais.